Eu não sei se a oração que eu faço chega até Deus. Não sei se eu tô fazendo isso direito. Eu também não sei se a maneira que eu oro agrada o Senhor. Por acaso, tu já pensou em alguma dessas coisas? Afinal, qual que é o tipo de oração que mais agrada a Deus? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? O cenário de hoje é no quartinho da Esther. Esther tá aqui do lado, então se vocês ouvirem alguns gritinhos, é porque a minha ajudante tá aqui participando do vídeo. E a partir de agora ela vai participar de todos, né? Então, se de vez em quando vocês ouvirem aí uns gritinhos, desconsiderem. Mas eu resolvi gravar esse assunto porque algumas vezes eu já recebi lá no Instagram esse questionamento. Maria, parece que a minha oração não chega até Deus, parece que eu não sei orar, eu não sei como fazer isso, qual que é o tipo de oração que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar repetindo aquelas orações prontas ou não, como eu devo agir? Então, gente, de maneira bem clara e sucinta, a oração que agrada o Senhor é aquela oração sincera. Deus tá com a gente o tempo todo, então não adianta a gente querer fingir alguma coisa, né? Ou mentir pra ele na oração, porque ele tá com a gente o tempo todo, ele sabe tudo o que se passa na nossa vida, ele sabe muito mais do que a gente a respeito da nossa vida. Então nós devemos sempre ser muito sinceros quando a gente fala com Deus. Aquelas orações prontas, elas não são as indicadas, né? Porque oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E quando a gente vai conversar com alguém, a gente não chega com um script, né? Dizendo tudo que a gente quer dizer. A conversa vai fluindo. E é assim que tem que ser uma oração. A própria oração do Pai Nosso, ela não foi instruída, né, por Jesus pra gente repetir as palavras. Ele nos deu ali um script do que tem que conter nas nossas orações. Então a gente tem que agradecer, a gente tem que pedir, a gente tem que louvar a Deus, né? Então, por exemplo, dai-nos o pão de cada dia. E o que isso nos ensina? Que a gente tem que pedir também, sabe? Então, se vocês forem analisar toda a oração do Pai Nosso, ela nos mostra como que a gente tem que orar. E o que a palavra nos diz sobre a oração? Deus nos instrui a irmos para o nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos em secreto, que o nosso Senhor vai nos ouvir. Então, isso significa que a oração, o primeiro ponto que eu comentei com vocês é sobre ser sincero. E é sobre ser sincero no teu quarto, no ambiente que tu está. A igreja, gente, ela é extremamente importante, mas Deus não está entre quatro paredes, não é só naquele ambiente que Deus está com a gente o tempo inteiro. Então tu pode orar aí onde tu tá mesmo. Muitas vezes, né, agora que eu sou mãe, eu tenho menos tempo durante o dia. Então, eu vou aproveitando os momentos para orar. Às vezes eu tô aqui sentada dando mamar e eu tô conversando com Deus, eu tô orando, eu sei que Deus tá aqui, né? Eu não preciso estar num ambiente determinado para acreditar que Deus vai estar ali. Deus tá com a gente o tempo inteiro. Então, quando eu tô aqui, né, dando mamar e eu oro, eu digo, olha Deus, hoje o dia tá corrido, o Senhor tá vendo como o dia tá corrido, eu tô sendo sincera, né? E aí, eu começo a conversar com Deus. Mas a oração que agrada o Senhor é uma oração que é um diálogo, né? Então a gente tem que ser verdadeira e a gente tem que dialogar com Deus. Não é um monólogo, né? Não é assim, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, ai, obrigada pela saúde. Tipo, não é isso, sabe? É realmente um diálogo, é conversar, é contar tudo. Ai, pai, hoje lá no trabalho aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Aí tu pode até pensar, tá, mas Deus já não sabe que isso aconteceu? Sim, Ele sabe, mas Ele faz questão que a gente conte, porque quando a gente tá contando pra Ele, é que Ele nos traz as respostas ao nosso coração. Então é extremamente importante que a gente conte tudo, sabe? É que nem quando tu chega em casa e conta o teu dia pro teu marido, chega em casa e conta teu dia pra Deus, sabe? Conta tudo, conta o que aconteceu no trabalho, o que aconteceu com teu filho, o que te deixou triste, o que te deixou feliz, o que tu gostaria que tivesse acontecido, enfim, conversa com ele. Como eu falei pra vocês, Deus tá com a gente a todo momento. Então a palavra nos diz, né, orar sem cessar. O que significa isso? O tempo inteiro a gente tá falando com Deus. A gente não pode achar que Deus se restringe a um local e a um horário. Então, por exemplo, eu vou ficar o meu dia inteiro fazendo minhas coisas. Quando eu chegar em casa, eu vou pro meu quarto, fechar a porta e aí eu converso com Deus. É muito importante a gente ter esse momento de consciência, onde a gente para tudo e conversa com Deus.
mas Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele o tempo inteiro. Tu, quando tá durante o teu dia, tu não manda WhatsApp pro teu marido ou pra tua esposa falando, né? Olha, aconteceu isso, ou como é que tá o teu dia? Eu tô te mandando uma mensagem só pra te dizer que eu te amo. Então, é isso que Deus espera da gente também durante o dia, que o tempo inteiro a gente converse com Ele, sabe? Foi pegar um café lá na cozinha? Conversa com Ele, sabe? Vai falando com Ele na tua mente. Se quiser falar em voz alta, também pode falar em voz alta. Mas assim, que a gente traga a vida de oração como um estilo de vida. Tu entende? A oração, ela tem que ser um estilo de vida. Ela não pode ser algo esporádico no nosso dia a dia. Ela tem que ser um estilo de vida. Outra coisa, né, que eu tenho feito, porque a minha vida com Deus, ela mudou muito depois que eu me tornei mãe. Eu comecei a entender muito mais coisas. Eu sinto que agora eu tô exercendo na prática tudo aquilo que eu li na Bíblia durante tanto tempo, né? Deus tá me possibilitando exercer a palavra dele, o servir, a doação, o amar o próximo. Então, várias coisas, né? A maternidade faz com que a gente tenha um intensivão na prática daquilo que tá na palavra. Então, várias coisas assim mudaram. E uma delas é a minha rotina de devocional, né? A minha rotina com Deus. Então, eu tenho muito essas orações durante o dia, esses diálogos com Deus durante o dia. E nem sempre eu tenho um momento durante o dia, quase nunca, que eu posso ir pro meu quarto, fechar a porta, ficar lá sozinha conversando com Deus. Eu não consigo. E eu acho que é a realidade de muitas mães também. Então, o que eu faço, né? Eu tenho meu momento de oração consciente com Deus durante o banho. Ou como eu falei, quando eu tô amamentando. Então, a gente tem que encontrar na nossa rotina como que a gente pode encaixar a oração como um estilo de vida, né? Ela não tem que ser um fardo, uma coisa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tal horário, não sei o quê. Ela realmente tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem muita gente que diz que nunca ouviu a voz de Deus. Mas a maioria dessas pessoas nunca teve um diálogo com Deus, né? Nunca perguntou para Deus, Deus, o que é que o Senhor acha em relação a essa situação? Né? Porque Deus nos responde, gente, de diversas maneiras. Primeiro, né, às vezes as pessoas perguntam, ai, como que Deus me responde? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito disso, mas só dando um breve resuminho para vocês. A Bíblia tem as respostas que a gente precisa, sabe? Então a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa saber interpretar a Bíblia, a gente precisa ter a Bíblia como nosso manual de vida, mas é óbvio que Deus pode falar com a gente de outras maneiras, através de um sonho, através de uma outra pessoa, através de uma situação que acontece na tua vida, mas Deus nos responde, só que a gente também tem que estar atento, né? O que eu falo sobre a oração ser um estilo de vida é justamente isso, quando a gente está entregue a esse estilo de vida, a gente começa a perceber Deus em coisas que a gente antes não percebia. Daqui a pouco tu encontra uma pessoa na rua e aquela pessoa te fala determinada coisa. E aí tu pensa, poxa, eu orei por isso. Deus usou essa pessoa pra falar comigo. Se tu não tem a oração como um estilo de vida, tu nunca vai se dar conta dessas coisas. Então sim, Deus fala com a gente, mas é a gente que muitas vezes não tá entregue o suficiente pra conseguir ter discernimento do que ele tá querendo nos falar. Eu quero voltar sobre uma coisa que eu falei, né, e a me aprofundar um pouco mais, que às vezes as pessoas têm dúvidas, eu tenho que orar em silêncio ou eu tenho que orar em voz alta? O que a gente entende, né? A palavra diz que o inimigo anda ao nosso redor. Ele não é onisciente. O que significa isso? Ele não consegue saber o que a gente tá pensando. Ele não consegue saber o que se passa dentro de nós como Deus sabe, como Deus consegue, né? Porque a palavra diz que Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então, Deus tem esse poder. Eu gosto muito de orar em silêncio, porque eu tenho certeza que Deus tá me ouvindo, né? E muitas pessoas indicam, né, a não orar em voz alta justamente por isso, porque em voz alta a gente tá declarando e o inimigo tá ouvindo também. Então tem vezes que eu oro em voz alta, tem vezes que eu oro em silêncio, e não tem problema, tu pode orar como tu quiser, como tu te sentir à vontade, Deus vai estar ouvindo das duas maneiras, né? Eu me sinto mais à vontade orando em silêncio, mas por vezes eu faço orações em voz alta porque eu quero realmente que o inimigo escute. Mas aí tu pode definir o que é que tu acha melhor pra ti, tá? Independente de como for, gente, tenha certeza que Deus tá te ouvindo. Deus não espera palavras rebuscadas. Deus não espera que tu diga, ai, Senhor, excelentíssimo, Senhor dos exércitos. Não é isso que Ele quer. Ele é um pai. As pessoas precisam entender
que um pai amoroso, ele tem proximidade com o seu filho, sabe? Então, outro dia, eu gravei um vídeo pro Instagram e aí uma pessoa comentou assim, que achava muito desrespeito da minha parte eu chamar Deus de você, que eu deveria chamar Deus de Senhor. Aí eu li aquilo e pensei, qual que é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Porque me parece que é um relacionamento muito afastado, frio e tipo assim, de medo. Que tu não tem intimidade o suficiente pra chamar ele de você. Eu entendo que é questão de respeito, né? Muitas pessoas chamam pai e mãe aqui da terra de senhor e senhora. E tudo bem, eu também chamo muitas vezes Deus de Senhor. Mas e nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, o meu vocabulário com Ele é extremamente respeitoso, mas é extremamente próximo. Com o meu pai aqui na Terra, eu converso com ele, digo, ai papai, tu sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e aquilo. Eu chamo meu pai e minha mãe de papai e mamãe, até hoje. Eu digo, tu sabe o que aconteceu? Foi isso, isso e aquilo. Aí o fulano fez isso, aí a Beltrana fez aquilo, e aí eu achei isso, eu achei aquilo. Eu converso assim com meu pai. Se eu converso assim com meu pai aqui da Terra, por que eu não teria essa intimidade com meu pai do céu, né? Com o nosso pai. Então, a gente tem que parar de enxergar Deus como algo extremamente distante. Deus é próximo da gente. E tudo bem, se tu quiser chamar de Senhor, chama de Senhor. Se quiser chamar de você, chama de você. Eu chamo de tu, porque eu sou gaúcha, né? O você não tá no meu vocabulário. Mas, assim, é extremamente respeitoso e Deus quer essa aproximação com a gente, sabe? Então, em resumo de tudo isso aqui que eu falei, gente, a oração sincera, a oração com as tuas palavras e a oração entregue é o que realmente importa pra Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele faça sentido pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal e compartilhar com os teus amigos. Um beijo e fiquem com Deus!